Fala, turminha da primeira série. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Beleza? Galerinha, agora sim, encerrando aí o semestre, de fato, né? Não tem mais para onde nós caminharmos. Uma semaninha de descanso e aí a gente volta na semana começando o terceiro bimestre, beleza? E vamos encerrar, né, esse semestre aí, fazendo a correção da última prova, né, P2, que vai ser nessa aula. Na aula passada, eu fiz uma revisão do semestre, uma aula muito importante para quem ficou de recuperação, tá? E hoje eu vou fazer a correção da prova de vocês, analisar aqui alguns exercícios e também vai servir, obviamente, de revisão. Beleza, turma? Então vamos lá, sem mais delongas, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Aí. Aqui está a prova de vocês, certo? Uma prova bem tranquila, né? Meu ponto de vista, eu achei que foi bem de boa, bem gostosinha de fazer. Bom, começava com a seguinte questão. Os mitos e o imaginário fantástico medieval não foram subitamente subtraídos da mentalidade coletiva europeia durante o século XVI. Conforme Laura de Mello e Souza, parece lícito considerar que, conhecido o indício e desmitificando o seu universo fantástico, o Atlântico passará a ocupar papel análogo no imaginário do europeu quatrocentista. Aí você fala assim, nossa, professor, quatrocentista, análogo, o que é isso? Veja bem, é muito comum os vestibulares colocarem, às vezes, um pequeno trecho assim de um texto, né, com umas palavras mais complexadas ali, para justamente confundir você num artigo, para você não entender, interpretar muito bem. Só que aqui ele está falando basicamente do período, né, vivente da Europa, dos mitos então que existiam, que eles começam a desmistificar com as grandes navegações, que eu já falei para vocês, e o classicismo, que é esse período, que o século XVI já entrega, que é esse período na literatura, e também conhecido como o Renascimento. Vocês sabem que a gente tem ali um aspecto clássico muito envolvido ainda, né? Com a questão da Grécia, mitologia e tudo mais, né? Retomado seu papel clássico. Pois bem, aí atente essa pergunta. Se no século XVI a presença de mitos e do imaginário fantástico se fazia notar nas artes e na literatura europeia, ok, verdade. Como em Os Lusíadas, igual eu já falei para vocês sobre essa obra de Camões, no Brasil isso não ocorria por quê? Gente, muito fácil. Ele está afirmando que na Europa acontecia dessa forma. E no Brasil, por que não acontecia isso? As tendências literárias mais sistemáticas no país privilegiavam as formas clássicas? Não. Predominava entre nós a inclinação para as teses do indianismo? Também não, porque o indianismo é uma coisa que vai surgir só no século XIX, lá no romantismo. A gente vai aprender só ano que vem, tá? Nossas manifestações literárias consistiam, em descrições informativas e textos religiosos? Sim, letra C está correta. Eu falei e recansei de falar para vocês aqui que nesse período o que nós tínhamos de literatura no nosso país, aqui no Brasil, era a literatura jesuítica, né, de José de Anchieta como grande líder, e as cartas de informação das terras, principalmente de Pero Vaz de Caminha. Então a letra C está correta. Vamos ver se a D ou a E tem alguma coisa para deixar em dúvida aqui. Os jesuítas opunham-se a qualquer divulgação de literatura calcada em mitos pagãos? Também não. Não opunham-se, inclusive eu falei para você que José de Anchieta ele queria entender, compreender o índio para depois trazer a verdade cristã para eles. Não era do interesse do colonizador permitir a difusão da alta cultura europeia entre nós? Gente, o que o colonizador mais queria era permitir essa difusão da cultura europeia entre nós. Ele queria impor essa cultura, né? Então é a letra C mesmo, ok? Seria a resposta correta dessa aqui. Bem fácil essa questão, vai, Pedro. Bom, aí 2, da PUC aqui. Leia o poema a seguir de Luís de Camões. Transforma-se o amador na cousa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho, logo, mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada.
Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada. Mas esta linda e pura semideia, que, como o acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo puro amor de quem sou feito, como a matéria simples busca a forma. Olha que legal, né? Uma visão amorosa aí daquela questão da pessoa que é amadora e deseja e ama, como lidar com isso, né? Bem, Camões é legal esse soneto, né? Com base no poema em um contexto, afirma-se, aí ele está perguntando quais aqui são verdadeiras, né? Vamos ver então. Criado no século XVI, correto, Camões é do século XVI, o poema apresenta um eu lírico que reflete sobre o amor e sobre os efeitos desse sentimento ser apaixonado. Correto também, isso aqui é bem interpretativa. A gente percebe que ele está refletindo sobre o sentimento do amor, seus desejos, o que ele causa nele, né? Então o subjetivismo é muito presente. O eu lírico, né, que é o autor, está tentando entender esse sentimento tão complexo que é o amor. Então essa aqui está correta. Se eu sabendo que é verdadeira, então eu posso falar que a A está certa, a C está correta e a E também está. É uma dessas três aí, sabendo que a 1 é verdadeira. 2. Camões é também o criador de Lusíadas. Perfeito. A mais famosa epopeia produzida em língua portuguesa, que tem como grande herói o povo português. Também está correto. Representada por Vasco da Gama e sua conquista nas Índias. Também está certo. Então a 1 e a 2 são verdadeiras. Sendo assim, pode ser a letra E, pode ser a letra C. Uma dessas duas aí. Vamos ver a 3 para tirar a dúvida. Uma das características composicionais do poema é a presença de inversão sintática. Olha só, essa aqui pode ter pegado muita gente. E quando eu falo em inversão sintática, eu já falo aí numa questão mais estrutural, tá, turma? E eu tenho isso presente aqui no poema, assim. Quando eu falo, por exemplo, ó, logo mais que desejar, pois em mim tem a parte desejada. Olha aí a inversão sintática presente no verbo desejado e desejar. Isso é inversão sintática. E é muito comum, o Camões utiliza muito desse recurso, tá? Tem outra aqui, ó. Deixa eu aqui, ó. Que mais deseja o corpo de alcançar, em si somente pode descansar. Tal alma está lidada, transformada. É isso aqui, ó. Outro exemplo de versão sintática. Se nela está a minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar, em si somente pode descansar, né? Pois consigo tal alma está liada. Liada seria esse complexo aí de presa, né, de prisão. Então a gente tem sim essa presença aí sintática aqui, tá? Essa inversão sintática aí, quase como uma antítese, vamos dizer, né? Então a alternativa correta aqui seria a letra E. As três estão verdadeiras, tá bom? Essa aqui, a 1 e a 2 talvez seria mais fácil de você afirmar, né? Você poderia ir na C, mas essa 3 aqui ela é verdadeira também, né? É muito comum, guardem isso. Camões utiliza muito de inversão sintática, tá bom? 3, da Unicamp, essa aqui, tem mais um poema aí. Enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo amor, que aviso dessa minha escritura a algum juízo isento. Escureceu-me o engenho com tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós, que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quanto lerdes num breve livro casos tão diversos. Verdades puras são, e não defeitos. E sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Nos dois quartetos do soneto acima, duas divindades são contrapostas. Bom, primeiro ele está falando dois quartetos, então são esse aqui e esse aqui, né? O soneto é dois quartetos e dois tercetos. Por exercerem um poder sobre o eu lírico. Identifique as duas divindades e explica o poder que elas exercem sobre a experiência amorosa do eu lírico. Olha só, pessoal, quando ele fala duas divindades aqui, obviamente ele está falando de divindades mitológicas, né?
que a gente sabe que é presente nesse período do classicismo. E nós temos aqui, então, fortuna, tá? Enquanto quis fortuna, olha, já afirma, quis fortuna, já põe a fortuna como ser. Fortuna é um símbolo, é um ser mitológico grego, tá? Tivesse esperança de algum contentamento e gosto do suave pensamento, me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo amor, que aviso dessa minha escritura a algum juízo isento. Escureceu meu engenho com tormento para que seus enganos não dissessem. O amor vai ser outra figura aqui, tá? Tanto fortuna quanto amor são figuras mitológicas, tá bom? Na Grécia. Então, essas aqui são as duas divindades. E aí, qual o poder que elas exercem? Bom, fortuna, que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de suave pensamento me fez que seus efeitos escrevessem. Fortuna, então, forçou com que ele escrevesse, tá? Sobre seus sentimentos. Porém, temendo amor, que aviso desse minha escritura, então o amor foi lá e avisou sobre essa escritura sobre ele, né? Fez o oposto de algum juízo, que ele está não tendo juízo, falando sobre esse seu sentimento, escureceu meu engenho com tormento. Ele ficou então atormentado, para que seus enganos não dissesse. Então, olha só, enquanto Fortuna estimulou o que ele escrevesse sobre seus sentimentos, sobre a sua vivência com tudo aquilo que ele expunha, né? Já o amor não, o amor atormentou ele, fez com que ele repensasse sobre essas escrituras, sobre essa exposição, tá? B. Um soneto é uma composição poética de 14 versos, correto? Sua forma é fixa e seus últimos versos encerram o núcleo temático ou a ideia principal do poema. Qual a ideia formulada nos dois últimos versos desse soneto Camões, levando-se em consideração o conjunto do poema? Ó vós, que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades. Então, o amor obriga você a ter várias vontades, você é preso a ele. Quando lerdes num breve livro casos tão diversos. Então, a diversidade do amor é bem grande. Verdades puras são, e não defeitos. E sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento dos meus versos. Então, aqui, essa letra B aqui, ela é um pouco mais aberta. Qual que é a grande ideia formulada aí? A complexidade do amor, né? O entendimento sobre ele, do seu sentimento, né? O poder que ele tem sobre nós, de nos obrigarmos a seguir vontades, a tomar atitudes. Seria nessa linha aí a resposta, beleza? Aí nós temos mais um sonetinho aqui, né? Caramba, eu caprichei nessa prova com Camões, hein, pessoal? Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e vive eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente. Não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que por mercê alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa, sem remédio de perder-te. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, com cedo de meus olhos te levou. Legal. Embora predomine no soneto uma visão espiritualizada da mulher, em conformidade com o chamado platonismo, né, o amor platônico, verifique-se certa sugestão erótica no seguinte verso. Bom, pessoal, essa aqui não é muito difícil, tá? Não te esqueças daquele amor ardente. Isso aqui é bem provável que seja. Da mágoa sem remédio de perder-te, também não. Memória desta vida se consente. Que tão cedo de cá me leve a ver-te. Saudade, essa que remete mais a saudade. E viva eu cá na terra sempre triste, né? Agonia. Bom, aqui é a letra A, pessoal. Segunda aqui, ó, né? No segundo estrofe, quando ele fala assim: se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente. Não te esqueças daquele amor ardente. Quando ele fala esse amor, o ardente dá aquela questão do fogo, né? Então, daquela coisa quente, né? Vívida, vamos dizer assim, né? Então, esse aqui seria o aspecto mais erótico, assim, né? Esse ardente de fogo mesmo, no sentido sexualizado, sexual, né? Então, acho que seria a letra A. Beleza? Acho que isso aqui não é tão, talvez não tão difícil.
E aí, por fim, nesse bimestre aprendemos sobre a figura de Anchieta, comente sobre sua postura em relação à catequização dos índios, por um comportamento cristão que ele apresentava. Pessoal, fácil. Ele queria compreender os índios para então trazer a visão cristã. Ele utilizava de vários recursos, entre o drama, né, o teatro, poesia. Ele pegava a linguagem indígena, colocava nas suas obras, e então apresentava para eles, trazendo ali toda a questão da verdade cristã. Ele não queria simplesmente chegar e impor o cristianismo como verdade absoluta, chegar em dane-se a cultura de vocês, vou impor. Né? Então ele era uma pessoa que tinha essa visibilidade. Era esse tipo de resposta que tinha que colocar aqui. Beleza, turma? É isso então. Tá aí. Prova corrigida. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tirado as dúvidas das questões aí. Bom descanso para nós, né? Vamos dizer assim. Nos vemos no terceiro bimestre aí, onde a gente vai começar barroco. Olha só, hein? Continuando a literatura aí. Tá bom, turma? Firmes e fortes aí, seguimos adiante. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu.